Davi versus Golias. A força que derruba gigantes. Você já se sentiu pequeno demais para enfrentar os gigantes da sua vida? Já olhou para um desafio e pensou que jamais conseguiria superá-lo? Pois saiba que existe uma força capaz de derrubar qualquer obstáculo, por maior que ele pareça. E essa força não depende do tamanho dos seus músculos, da conta bancária ou dos diplomas na parede. A história que vou contar hoje vai revolucionar a maneira como você enxerga os seus problemas e vai provar que quando a fé verdadeira se encontra com a ousadia, milagres acontecem. Estamos falando de Davi, um jovem pastor que enfrentou o guerreiro mais temido de sua época, com apenas uma funda e 5 pedras lisas. Mas não se engane, a arma real de Davi não estava em suas mãos, estava em seu coração. Enquanto um exército inteiro tremia de medo diante de Golias, esse rapaz, simples do interior, carregava dentro de si uma certeza inabalável que o tornava invencível. É exatamente essa mesma força que você precisa despertar para vencer os gigantes que estão bloqueando o seu sucesso. Porque veja bem, todos nós temos nossos Golias, aqueles obstáculos aparentemente impossíveis que nos fazem questionar se realmente conseguiremos realizar nossos sonhos. Pode ser a falta de dinheiro, a ausência de oportunidades, o medo do fracasso, a pressão da família ou simplesmente a voz interna que sussurra que você não é capaz. Mas hoje você vai descobrir que existe um poder superior a todas essas limitações, um poder que transforma o improvável no inevitável. A diferença entre aqueles que desistem e aqueles que vencem não está no tamanho dos problemas que enfrentam, mas na força espiritual que carregam dentro de si. Prepare-se para uma jornada que vai muito além de uma simples história antiga, porque o que aconteceu naquele vale há milhares de anos continua acontecendo hoje na vida de pessoas comuns que decidem acreditar no impossível. Na região montanhosa de Belém, onde as ovelhas pastavam tranquilamente sob o sol dourado do fim de tarde, um evento extraordinário estava prestes a mudar o destino de Israel para sempre. Samuel, o respeitado profeta e juiz, caminhava com passos firmes em direção à casa de Jessé, carregando em suas mãos o chifre com óleo sagrado da unção. O coração do velho servo de Deus batia forte, pois havia recebido uma ordem direta do Altíssimo que desafiava toda a lógica humana. Deus havia rejeitado Saul como rei e escolhido um substituto na família mais improvável da cidade. Uma família simples de criadores de ovelhas que nem sequer era conhecida pelos nobres da região. A simplicidade daquele lar contrastava drasticamente com os palácios reais, mas era exatamente ali que o Criador havia decidido encontrar o homem segundo o seu coração. Samuel observou atentamente cada um dos 7 filhos de Jessé que foram apresentados diante dele, homens altos, fortes e aparentemente qualificados para governar um reino. Eliabe, o mais velho, impressionava pela estatura e presença majestosa, fazendo o profeta pensar imediatamente que ali estava o escolhido do Senhor. Mas uma voz clara ecoou em sua mente: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Um por um, os filhos passaram diante de Samuel, e para cada um deles a resposta divina era a mesma. Não era aquele o escolhido. A determinação do profeta permanecia inabalável, pois ele sabia que quando Deus fala, suas palavras se cumprem com absoluta precisão. Havia um 8º filho, o mais novo, que nem sequer havia sido chamado para aquela cerimônia solene, pois estava nos campos cuidando das ovelhas da família. Quando Davi finalmente chegou do pasto, com as mãos ainda marcadas pelo trabalho e o rosto corado pelo vento da montanha, algo sobrenatural aconteceu naquele ambiente. O jovem pastor trazia em seus olhos um brilho especial, uma mistura de inocência e coragem que revelava um coração puro e determinado. Samuel soube imediatamente que estava diante do futuro rei de Israel,
não pela aparência física de Davi, mas pela presença espiritual que emanava dele como um perfume suave. No momento em que o óleo sagrado tocou a cabeça do rapaz, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, selando um destino que transformaria não apenas sua vida, mas a história de toda uma nação. A unção não era apenas um ritual religioso, era a transferência literal de autoridade divina, a capacitação sobrenatural para enfrentar gigantes e liderar multidões. Davi podia não entender completamente o que estava acontecendo naquele momento, mas sua fé simples e genuína o preparava para aceitar qualquer desafio que o futuro trouxesse. A partir daquele dia, a vida de Davi nunca mais foi a mesma, pois quando Deus escolhe alguém, ele também prepara o caminho para que essa pessoa cumpra seu propósito. O jovem pastor continuou cuidando das ovelhas de seu pai, mas agora carregava dentro de si uma certeza inabalável de que grandes coisas o aguardavam. Cada manhã que amanhecia trazia uma nova oportunidade de crescer em sabedoria e em favor diante de Deus e dos homens. A ousadia que se manifestaria mais tarde no campo de batalha estava sendo forjada ali, nos pastos silenciosos, onde apenas as estrelas eram testemunhas de suas orações e de seus sonhos. O foco de Davi permanecia firme, não apenas no cuidado das ovelhas, mas na certeza de que o mesmo Deus que o havia escolhido também o capacitaria para qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Essa confiança sobrenatural se tornaria a marca registrada de toda a sua trajetória, transformando um simples pastor em um dos maiores líderes da história da humanidade. Enquanto isso, no Palácio Real de Gibeá, uma atmosfera pesada de tormento havia se apossado dos aposentos do rei Saul, criando um ambiente de tensão que afetava toda a corte. O mesmo Espírito de Deus que havia capacitado Saul para governar Israel havia se retirado dele devido à sua desobediência, e agora um espírito maligno o atormentava constantemente, roubando sua paz e perturbando seu sono. Os servos do rei observavam com crescente preocupação as mudanças no comportamento de seu senhor, que alternava momentos de fúria incontrolável com períodos de melancolia profunda. A música havia se tornado a única forma de trazer algum alívio para aquele sofrimento, pois as melodias suaves tinham o poder misterioso de acalmar a alma atormentada do monarca. Foi nesse contexto desesperador que o nome de Davi chegou aos ouvidos da corte real, não como um futuro rei, mas como um jovem habilidoso com a harpa e conhecedor das canções que tocam o coração humano. A reputação de Davi como músico talentoso havia se espalhado muito além das fronteiras de Belém, alcançando os ouvidos dos servos do rei, que buscavam desesperadamente uma solução para o tormento de Saul. Um dos servos falou com entusiasmo sobre aquele jovem pastor que não apenas tocava com maestria, mas também era valente e vigoroso, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Essas palavras despertaram imediatamente o interesse do rei, que via naquela oportunidade uma possível solução para seus tormentos noturnos. A decisão foi tomada rapidamente. Davi deveria ser trazido ao palácio para servir como músico pessoal do rei. Era impressionante como Deus estava orquestrando os eventos para colocar seu escolhido exatamente onde ele precisava estar, preparando-o para os desafios que viriam. O que parecia ser apenas um trabalho temporário era, na verdade, parte de um plano divino muito maior, que levaria Davi das pastagens de Belém ao trono de Israel. Quando Davi chegou ao palácio carregando sua harpa simples, a transformação no ambiente foi imediata e sobrenatural, como se a própria atmosfera do lugar mudasse com sua presença. Suas melodias não eram apenas música, eram verdadeiras orações cantadas que tinham o poder de quebrar as cadeias espirituais que atormentavam o rei. A simplicidade de Davi contrastava dramaticamente com a sofisticação da corte, mas sua autenticidade e pureza de coração conquistaram rapidamente o respeito de todos ao seu redor. Cada nota que saía de sua harpa carregava a unção que havia recebido de Samuel, transformando momentos de tormento em oportunidades de paz
e descanso. Saul começou a experimentar um alívio que não sentia há muito tempo e, gradualmente, passou a depender da presença de Davi para encontrar tranquilidade em meio aos seus conflitos internos. O jovem pastor não apenas tocava música, ele ministrava cura através de suas canções, demonstrando que quando alguém é ungido por Deus, tudo o que toca se transforma em bênção para outros. Durante os meses que passou no palácio, Davi observou atentamente como funcionava o governo de um reino, absorvendo lições preciosas sobre liderança, política e administração. Sua determinação em aprender o tornava um estudante excepcional de tudo o que acontecia ao seu redor, desde as decisões estratégicas do rei até as dinâmicas complexas da corte real. A humildade com que servia Saul era genuína, sem qualquer traço de bajulação ou interesse pessoal, o que fazia sua presença ser uma fonte de refrigério em meio às intrigas palacianas. Ele nunca se esqueceu de suas origens humildes, nem perdeu a conexão espiritual que o sustentava, mantendo sempre uma atitude de gratidão por cada oportunidade de crescimento que recebia. O foco de Davi permanecia claro: servir com excelência onde quer que Deus o colocasse, confiando que cada experiência estava moldando seu caráter para responsabilidades futuras. Essa mentalidade de servo fiel seria fundamental quando chegasse a hora de liderar uma nação inteira, pois apenas aqueles que sabem obedecer são capazes de comandar com sabedoria e justiça. A confiança que Davi conquistou no palácio não era baseada em autopromoção ou estratégias políticas, mas na consistência de seu caráter e na qualidade excepcional de seu serviço. Saul começou a vê-lo não apenas como um músico, mas como um jovem de potencial extraordinário que poderia assumir responsabilidades maiores no reino. A ousadia de Davi se manifestava de forma equilibrada, sempre respeitando a autoridade estabelecida, mas não se intimidando diante de desafios ou situações complexas. Cada dia passado na corte real era uma oportunidade de demonstrar que a unção de Deus em sua vida não era apenas para momentos de crise, mas para a excelência em todas as áreas do serviço. O rei chegou ao ponto de fazer de Davi seu escudeiro, uma posição de extrema confiança que o colocava próximo ao poder e lhe dava acesso privilegiado às decisões mais importantes do reino. Era evidente que Deus estava preparando seu escolhido através de experiências práticas que seriam fundamentais quando chegasse sua vez de governar Israel com sabedoria e autoridade. Mas nem tudo era tranquilidade no reino de Israel, pois do outro lado das montanhas, uma ameaça terrível estava se formando, pronta para testar a coragem e a fé de todo o povo escolhido. Os filisteus, inimigos históricos de Israel, haviam se reunido para a guerra, trazendo consigo um arsenal impressionante e, mais importante ainda, um guerreiro que se tornaria sinônimo de terror: Golias de Gate. Este gigante de quase 3 metros de altura não era apenas um soldado comum, mas um campeão de guerra cuja fama havia se espalhado por toda a região, como uma sombra de morte. Seu equipamento de combate pesava mais de 50 quilos, incluindo uma armadura de bronze que cobria todo o seu corpo e uma lança cuja ponta de ferro pesava 6 quilos. A presença de Golias no campo de batalha não era apenas uma demonstração de força militar. Era uma estratégia psicológica calculada para destruir o moral dos israelitas antes mesmo que a luta começasse. Por 40 dias consecutivos, manhã e tarde, o gigante saía de suas fileiras e lançava seu desafio aterrorizante através do vale que separava os dois exércitos. O Vale de Elá havia se tornado um teatro de tensão insuportável, onde dois exércitos se encaravam sem que nenhum dos lados ousasse dar o primeiro passo. De um lado, os filisteus estavam confiantes e organizados, sabendo que possuíam uma vantagem psicológica decisiva na figura intimidante de seu campeão. Do outro lado, o exército de Israel estava literalmente paralisado pelo medo, desde o rei Saul até o último soldado. Todos tremiam ao
Ouvir a voz trovejante de Golias ecoando pelo vale. O desafio proposto pelo gigante era simples, mas suas implicações eram devastadoras. Um combate individual decidiria o destino de ambos os povos, com o perdedor se tornando servo do vencedor. Era uma proposta que seguia as tradições antigas de guerra, mas que colocava em risco a própria existência de Israel como nação livre. A determinação dos filisteus em usar essa estratégia revelava sua total confiança na invencibilidade de Golias, um homem que jamais havia sido derrotado em combate singular. Enquanto isso, no acampamento israelita, a desesperança crescia a cada dia que passava, sem que surgisse um voluntário corajoso o suficiente para enfrentar o gigante. A atmosfera no exército de Saul era de desânimo completo, com soldados experientes sussurrando entre si sobre a impossibilidade da missão e questionando se realmente valia a pena morrer por uma causa perdida. O próprio rei, que já havia demonstrado coragem em batalhas anteriores, encontrava-se completamente intimidado pela presença avassaladora de Golias. As ofertas de recompensa eram tentadoras. Riquezas abundantes, a mão da filha do rei em casamento e isenção de impostos para toda a família do vencedor, mas nem mesmo essas promessas conseguiam motivar alguém a aceitar o desafio. A fé em Deus parecia ter evaporado do coração dos guerreiros israelitas, substituída pelo medo paralisante que se espalhava como um vírus mortal através das fileiras do exército. Era como se 40.000 homens armados tivessem sido reduzidos à condição de crianças assustadas diante de um pesadelo que se repetia 2 vezes por dia. A situação estava se tornando insustentável, pois cada dia que passava sem resposta ao desafio de Golias era interpretado pelos filisteus como uma demonstração clara da covardia e fraqueza de Israel diante de seus inimigos. Foi neste cenário desesperador que Davi recebeu de seu pai Jessé uma missão aparentemente simples: levar mantimentos para seus irmãos mais velhos que estavam servindo no exército de Saul. O jovem pastor não tinha ideia de que estava caminhando em direção ao momento que definiria não apenas seu destino pessoal, mas o futuro de toda a nação israelita. Carregando pães, grãos tostados e queijos, Davi atravessou as colinas que separavam Belém do vale de Elá, com o coração cheio de curiosidade sobre como seus irmãos estavam enfrentando os desafios da guerra. Sua mente estava focada na missão familiar, mas seu espírito estava sendo preparado por Deus para um encontro que mudaria a história para sempre. Quando finalmente chegou ao acampamento israelita e ouviu pela primeira vez o rugido aterrorizante de Golias ecoando pelo vale, algo se acendeu dentro de seu coração, como uma chama indomável. Enquanto todos os soldados ao seu redor corriam para se esconder, Davi permaneceu firme, observando com incredulidade não a altura do gigante, mas a covardia do povo de Deus diante da afronta de um pagão. A reação de Davi ao desafio de Golias foi completamente diferente da resposta de qualquer outra pessoa no acampamento, revelando imediatamente a diferença entre um coração tocado por Deus e mentes dominadas pelo medo. Enquanto os soldados viam apenas um gigante invencível, Davi via um inimigo de Deus que estava afrontando o exército do Deus vivo. Sua indignação não era motivada por orgulho pessoal ou sede de aventura, mas por um amor genuíno pela honra do Altíssimo e pela dignidade do povo escolhido. As perguntas que fazia aos soldados revelavam sua perspectiva única. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Para Davi, a questão não era se Golias poderia ser derrotado, mas porque ninguém ainda havia se levantado para defender a honra de Deus. Sua ousadia em questionar a situação irritou profundamente seus irmãos mais velhos, que o repreenderam publicamente, acusando-o de soberba e de buscar apenas emoção na guerra. Mas as críticas familiares não conseguiram abalar a convicção crescente de Davi de que Deus estava o chamando para uma missão que ia muito além de entregar mantimentos no acampamento. A determinação de Davi em aceitar o desafio de Golias não nasceu de um impulso momentâneo ou de uma decisão impensada,
mas de uma fé profunda baseada em experiências reais de vitória na presença de Deus. Quando finalmente chegou diante do rei Saul e declarou sua intenção de enfrentar o gigante, todos pensaram que estavam diante de um jovem inexperiente e inconsciente do perigo. Mas Davi tinha argumentos sólidos para sustentar sua confiança. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso, e tomaram uma ovelha do rebanho. E eu saí após eles, e os feri, e livrei a ovelha da sua boca. E levantando-se contra mim, peguei-os pela barba e os feri, e os matei. Essas não eram apenas histórias para impressionar. Eram testemunhos vivos de como Deus havia operado através dele em situações impossíveis. A simplicidade com que relatava essas vitórias revelava que para ele, derrotar predadores selvagens não era motivo de vanglória, mas confirmação de que o Senhor estava com ele. Sua lógica era irrefutável. O Senhor que me livrou das unhas do leão e das unhas do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. O foco de Davi estava absolutamente claro. Não se tratava de uma luta entre dois homens, mas de uma demonstração do poder de Deus diante de um mundo que havia esquecido sua supremacia. Quando Saul tentou vesti-lo com a armadura real, Davi educadamente recusou, não por desprezo às armas convencionais, mas porque sabia que sua força não residia em equipamentos militares. A decisão de usar apenas sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro não era ingenuidade. Era estratégia espiritual baseada na certeza de que Deus honraria aqueles que confiam inteiramente em seu poder. Cada pedra que escolheu cuidadosamente do leito do rio representava sua fé na provisão divina, sua convicção de que o Altíssimo nunca falha quando alguém se coloca completamente em suas mãos. A simplicidade de suas armas contrastava dramaticamente com o arsenal sofisticado de Golias. Mas Davi sabia que a verdadeira batalha seria vencida no campo espiritual antes mesmo de qualquer pedra ser lançada. Sua coragem não era baseada em sua habilidade com a funda, mas na certeza absoluta de que estava cumprindo a vontade de Deus e defendendo a honra do seu nome. O momento do confronto havia chegado, e quando Davi caminhou em direção ao vale onde Golias o aguardava, carregava consigo muito mais do que pedras e uma funda. Levava a fé de um povo, a esperança de uma nação e a certeza inabalável de que Deus estava prestes a demonstrar seu poder de maneira espetacular. O gigante, ao ver aquele jovem pastor se aproximando com equipamentos tão simples, não conseguiu disfarçar seu desdém e sua irritação. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Rugiu Golias, amaldiçoando Davi pelos nomes de seus deuses pagãos. Mas as palavras ameaçadoras do filisteu não causaram nenhum tremor na voz de Davi, quando ele respondeu com uma declaração que ecoaria através dos séculos. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Era uma declaração de guerra espiritual, uma proclamação profética de que aquela batalha não seria decidida pela força dos homens, mas pelo poder do Deus Altíssimo. A ousadia de Davi em profetizar publicamente a derrota de Golias revelava não apenas coragem, mas uma fé que transcendia completamente as circunstâncias naturais. A determinação de Davi se manifestou de forma explosiva quando ele correu em direção a Golias, demonstrando que a verdadeira coragem não espera. Ela age com decisão e urgência quando chega o momento certo. O movimento de correr em direção ao inimigo, em vez de recuar ou hesitar, era uma declaração física de sua confiança absoluta na vitória que já estava garantida nos céus. Quando colocou a pedra na funda e a rodopiou no ar, não estava simplesmente mirando na testa do gigante. Estava liberando uma força espiritual que havia sido acumulada através de anos de comunhão com Deus. A pedra que saiu de sua funda não era apenas um projétil comum. Era um instrumento da justiça divina guiado pela precisão sobrenatural de quem peleja nas batalhas do Senhor.
O impacto na testa de Golias foi tão certeiro e poderoso que o gigante caiu imediatamente, sua queda ecoando pelo vale como um trovão que anunciava a vitória de Israel. Mas Davi não se contentou em apenas derrubar seu inimigo. Correu até ele, tomou sua própria espada e cortou sua cabeça, transformando o símbolo do terror filisteu em troféu da vitória de Deus. O efeito da vitória de Davi foi instantâneo e avassalador, transformando completamente o panorama da guerra e invertendo todas as expectativas humanas de forma espetacular. Os filisteus, que momentos antes se consideravam vitoriosos, fugiram em pânico completo ao verem seu campeão invencível derrotado por um simples pastor. O exército de Israel, que havia tremido de medo por 40 dias, explodiu em gritos de vitória e partiu em perseguição aos inimigos em fuga, saqueando seus acampamentos e conquistando despojos abundantes. A transformação foi tão radical que parecia se tratar de dois exércitos completamente diferentes. O mesmo grupo de soldados que se escondia em tendas agora perseguia corajosamente seus inimigos através das colinas e vales da região. Era a demonstração prática de como uma única pessoa com fé genuína pode alterar o destino de multidões, inspirando coragem onde antes havia apenas desespero. O nome de Davi se espalhou como fogo por todo Israel naquele dia, não como o de um herói militar, mas como o de um jovem que havia honrado o nome de Deus de forma extraordinária. A simplicidade de sua vitória se tornou uma lição poderosa de que quando alguém está alinhado com os propósitos divinos, não há gigante grande demais para ser derrubado. A vitória sobre Golias marcou não apenas o fim de uma ameaça militar, mas o início de uma nova era na vida de Davi e na história de Israel. O jovem pastor havia provado publicamente que sua unção não era apenas para tocar harpa ou cuidar de ovelhas, mas para liderar o povo de Deus em momentos decisivos da história. Sua fé havia sido testada no maior palco possível e saído vitoriosa de forma espetacular, estabelecendo um padrão de confiança em Deus que se tornaria sua marca, registrada em todas as batalhas futuras. O foco de Davi nunca havia sido buscar fama ou reconhecimento pessoal, mas defender a honra de Deus e proteger o povo que ele amava, uma motivação que continuaria a guiá-lo em todos os desafios vindouros. A determinação demonstrada naquele vale se tornaria o fundamento sobre o qual ele construiria uma carreira de liderança que transformaria Israel de uma nação acuada em um reino poderoso e respeitado. Mais importante ainda, a vitória havia estabelecido um precedente profético de que quando alguém luta as batalhas do Senhor com fé genuína, a vitória não é apenas possível, ela é inevitável. A partir daquele dia memorável no Vale de Elá, Davi se tornou muito mais do que um simples músico na corte real, conquistando o coração do povo e especialmente de Jonatas, o filho do rei Saul. A alma de Jonatas se ligou à alma de Davi de uma forma sobrenatural, criando uma amizade que transcendia interesses políticos ou benefícios pessoais. Era uma conexão espiritual baseada no reconhecimento mútuo de caráter, coragem e compromisso com os propósitos de Deus, algo extremamente raro em um ambiente palaciano onde a maioria das relações era motivada por conveniência. Jonatas não via em Davi um rival pelo trono que um dia seria seu, mas um irmão de coração que compartilhava os mesmos valores e a mesma paixão pela glória de Deus. A generosidade do príncipe se manifestou imediatamente quando ele tirou suas próprias vestes reais, sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinto, e os deu a Davi como símbolos de respeito e aliança. Esse gesto não era apenas um presente entre amigos, era um reconhecimento profético de que Davi estava destinado a ocupar uma posição de liderança em Israel, mesmo que isso significasse abrir mão de suas próprias pretensões ao trono. A amizade entre Davi e Jonatas se aprofundou rapidamente, tornando-se um exemplo raro de lealdade genuína em um mundo dominado por ambições e traições. Ambos jovens compartilhavam não apenas experiências de guerra,
mas uma fé comum que os unia acima de qualquer diferença social ou política. Jonatas admirava sinceramente a coragem e a integridade de Davi, reconhecendo nele qualidades de liderança que ele mesmo desejava desenvolver. A simplicidade com que Davi tratava sua recém-adquirida fama impressionava o príncipe, que havia crescido em um ambiente onde o poder frequentemente corrompia o caráter das pessoas. Conversas longas entre os dois revelavam uma compatibilidade extraordinária de visões sobre justiça, liderança e serviço ao povo, criando uma base sólida para uma aliança que resistiria aos maiores testes. A determinação de ambos em honrar a Deus acima de tudo criava uma atmosfera de confiança mútua que se tornaria crucial quando a inveja de Saul começasse a ameaçar a vida de Davi. Jonatas se tornaria não apenas um amigo, mas um protetor e defensor de Davi nos momentos mais perigosos de sua trajetória. A profundidade da amizade se manifestou de forma mais evidente quando Jonatas tomou a decisão corajosa de fazer um pacto formal com Davi, reconhecendo publicamente sua lealdade e compromisso mútuo. Este não era um acordo político ou estratégico, mas um juramento sagrado baseado no amor fraternal e na convicção de que Deus havia unido seus destinos de forma sobrenatural. O pacto incluía não apenas promessas de proteção mútua durante suas vidas, mas compromissos que se estenderiam às suas famílias e descendentes, demonstrando uma visão de longo prazo que transcendia circunstâncias temporárias. Jonatas chegou ao ponto de declarar abertamente que reconhecia Davi como o futuro rei de Israel, uma confissão extraordinária, considerando que ele era o herdeiro natural do trono. Sua ousadia em apoiar publicamente Davi, mesmo quando isso criava tensões com seu próprio pai, revelava um caráter excepcional e uma maturidade espiritual rara para sua idade. O foco de Jonatas estava claramente nos planos de Deus para Israel, não em suas próprias ambições pessoais. Uma atitude que conquistou para sempre o respeito e a gratidão de Davi. Mas nem todos no palácio real compartilhavam do entusiasmo de Jonatas pela ascensão meteórica de Davi, especialmente o rei Saul, cujo coração começou a ser consumido por uma inveja crescente e destrutiva. As canções populares que celebravam as vitórias de Davi, com versos como Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, se tornaram um tormento constante para o ego ferido do rei. O que havia, começado como gratidão pela libertação de Israel, se transformou gradualmente em ressentimento amargo, alimentado pelo medo de perder o poder e pela percepção crescente de que Davi representava uma ameaça ao seu reino. A presença do jovem herói, que antes trazia paz através de suas melodias, agora causava agitação e suspeita no coração perturbado de Saul. A transformação na atitude do rei era um reflexo trágico de como a insegurança pode corromper até mesmo relacionamentos que foram construídos sobre bases sólidas de confiança e gratidão. A simplicidade e humildade genuína de Davi, em vez de acalmar os temores de Saul, pareciam intensificar sua paranoia, pois tornavam ainda mais evidente o contraste entre o coração puro do jovem e a alma atormentada do monarca. A inveja de Saul se manifestou inicialmente através de mudanças sutis de comportamento, olhares desconfiados e comentários aparentemente casuais que revelavam a tempestade que se formava em seu interior. O rei começou a questionar as motivações de Davi, interpretando sua lealdade como hipocrisia calculada e sua humildade como estratégia política disfarçada. Era impressionante como a mente dominada pelo medo conseguia distorcer até mesmo as ações mais nobres, transformando virtudes em supostos defeitos e gestos de serviço em tentativas de manipulação. A determinação de Davi em servir com excelência, independentemente das mudanças na atitude real, só aumentava a frustração de Saul, que esperava encontrar algum motivo legítimo para justificar seus sentimentos negativos. O contraste entre a paz que Davi mantinha em seu coração e a agitação crescente que consumia Saul se tornava mais evidente a cada dia,
criando uma tensão palpável em todo o ambiente palaciano. Os servos da corte começaram a perceber a mudança atmosférica e a andar com mais cuidado, temendo se tornarem vítimas colaterais de um conflito que estava apenas começando a se manifestar. A situação atingiu um ponto crítico quando Saul, em um momento de fúria incontrolável, tentou cravar Davi na parede com sua lança enquanto o jovem tocava a harpa para acalmá-lo. A velocidade e a agilidade de Davi o salvaram da morte certa, mas o incidente marcou uma ruptura definitiva na relação entre eles, transformando o que havia sido um ambiente de serviço em um campo de batalha psicológica. A ousadia do rei em tentar assassinar friamente alguém que só havia lhe servido com lealdade revelava o grau de deterioração de seu caráter e julgamento. Davi, mesmo chocado com a tentativa de homicídio, manteve sua compostura e continuou cumprindo suas responsabilidades, demonstrando uma maturidade e autocontrole extraordinários para alguém de sua idade. A segunda tentativa de assassinato confirmou que não se tratava de um momento de loucura temporária, mas de uma decisão deliberada de eliminar aquele que era visto como rival pelo trono. O foco de Davi permaneceu inabalável, continuar servindo a Deus com integridade, independentemente das circunstâncias adversas que enfrentasse. Sua recusa em revidar ou buscar vingança demonstrava uma confiança profunda de que Deus cuidaria de sua proteção e justiça em seu tempo perfeito. A escalada da perseguição forçou Davi a tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida: deixar o conforto e a segurança do palácio para se tornar um fugitivo em sua própria terra. A determinação de Saul em destruí-lo havia se tornado uma obsessão que dominava completamente suas decisões políticas e militares, transformando recursos do reino em instrumentos de perseguição pessoal. Davi se viu obrigado a deixar para trás não apenas uma posição de prestígio, mas também amizades preciosas, oportunidades de crescimento e a vida estável que havia construído através de anos de serviço fiel. A transição de herói nacional para fugitivo perseguido foi brutal e desafiou profundamente sua fé, forçando-o a questionar os planos de Deus e a confiar em promessas que pareciam cada vez mais distantes da realidade. Mas, mesmo na adversidade, a ousadia de Davi se manifestou através de sua recusa em aceitar o papel de vítima, escolhendo, em vez disso, usar esse período de exílio como uma oportunidade de crescimento e preparação para responsabilidades futuras. O jovem que havia derrotado Golias com uma funda agora enfrentava um gigante ainda maior: a tentação de abandonar sua integridade para sobreviver em um mundo hostil e imprevisível. A vida nas cavernas e desertos da Judéia se tornou uma escola de liderança única para Davi, onde ele aprendeu lições que jamais poderia ter adquirido nos salões do Palácio Real. Gradualmente, homens que também haviam sido marginalizados pela sociedade começaram a se juntar a ele, formando um grupo heterogêneo de guerreiros que se tornariam lendários na história de Israel. Eram homens endividados, aflitos e amargurados que encontraram em Davi não apenas um líder militar, mas alguém que conseguia inspirar esperança em corações desesperados. A simplicidade da vida no deserto obrigava todos a se concentrarem no essencial, eliminando as distrações e superficialidades que frequentemente obscurecem o verdadeiro caráter das pessoas. Davi descobriu que liderar homens desesperados exigia muito mais do que comandar soldados treinados, pois era necessário primeiro curar feridas emocionais e reconstruir a autoestima de pessoas que haviam perdido a fé em si mesmas. A experiência de transformar bandoleiros em guerreiros honrados se tornaria uma das maiores qualificações de Davi para governar uma nação inteira, pois demonstrava sua capacidade de ver potencial onde outros viam apenas problemas. O foco do jovem líder permanecia claro: usar cada desafio como uma oportunidade de crescer em sabedoria e compaixão, preparando-se para o dia em que Deus o chamaria para responsabilidades ainda maiores. Durante os anos de exílio,
Davi foi confrontado com duas oportunidades extraordinárias de matar Saul e encerrar sua perseguição de uma vez por todas. Mas sua resposta a essas situações revelou a profundidade de seu caráter e de sua fé. Na caverna de En-Gedi, quando Saul entrou sozinho para aliviar-se, Davi poderia facilmente ter eliminado seu perseguidor, mas escolheu apenas cortar discretamente uma aba de sua capa como prova de que poderia tê-lo matado se quisesse. Mais tarde, no acampamento de Saul, quando o rei dormia cercado por seus guardas, Davi novamente recusou a sugestão de seus homens para acabar com a vida de seu inimigo, optando por levar apenas sua lança e seu jarro de água. Essas decisões não eram baseadas em fraqueza ou medo, mas em uma convicção profunda de que não cabia a ele tomar a vida daquele que havia sido ungido como rei por Deus. A determinação de Davi em manter sua integridade, mesmo quando isso significava prolongar seu sofrimento, demonstrava uma maturidade espiritual excepcional e uma confiança inabalável nos planos divinos. Sua ousadia se manifestava não através da violência, mas através da coragem moral de fazer o que era certo independentemente das consequências pessoais. O foco permanecia claro: honrar a Deus através de suas ações, confiando que a justiça divina prevaleceria no tempo certo e da maneira certa. A morte de Saul e Jonatas na Batalha do Monte Gilboa marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase na trajetória de Davi, trazendo sentimentos contraditórios de alívio e profunda tristeza. A notícia da morte chegou através de um jovem amalequita que esperava ser recompensado por trazer informações sobre a queda dos inimigos de Davi, mas se chocou com a reação de lamento genuíno do futuro rei. Em vez de celebrar a morte de seu perseguidor, Davi compôs um dos mais belos lamentos da literatura mundial, honrando tanto a memória de Saul quanto a de seu amado amigo Jonatas. A simplicidade e sinceridade de suas palavras revelavam um coração livre de amargura, capaz de lembrar-se das virtudes de Saul, em vez de se concentrar em suas falhas e perseguições. O verso "Como caíram os valentes na peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido", ecoava com uma dor genuína que tocava os corações de todos os que ouviam. Davi ordenou que o lamento fosse ensinado aos filhos de Judá, garantindo que as gerações futuras lembrassem das qualidades heróicas daqueles homens em vez de seus fracassos. Sua determinação em honrar dignamente aqueles que o haviam ferido demonstrava uma grandeza de caráter que o qualificava verdadeiramente para liderar uma nação inteira. O luto de Davi pela morte de Jonatas era particularmente profundo, pois perdia não apenas um amigo querido, mas alguém que havia arriscado tudo para protegê-lo durante os anos mais difíceis de sua vida. A angústia em sua voz ao cantar: "Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres", revelava a importância única que aquela amizade havia tido em sua formação como pessoa e líder. Jonatas representava tudo o que havia de nobre na casa de Saul, e sua morte significava o fim definitivo de uma era de transição, que havia sido marcada tanto por conflitos quanto por momentos de grande beleza humana. O foco de Davi estava em preservar a memória dos aspectos positivos daquele período, escolhendo lembrar-se da lealdade de Jonatas em vez da traição de Saul. Sua ousadia em expressar publicamente seu amor e admiração por Jonatas, mesmo após a morte, demonstrava uma autenticidade emocional rara em líderes políticos. A simplicidade de seu lamento, sem artifícios retóricos ou exageros literários, tocava diretamente no coração de todos os que haviam perdido pessoas amadas, estabelecendo uma conexão emocional profunda entre o futuro rei e seu povo. Com a morte de Saul, o caminho finalmente se abriu para que Davi assumisse o trono que Deus havia prometido através da unção de Samuel muitos anos antes. Sua determinação em seguir os protocolos adequados, em vez de simplesmente tomar o poder pela força, revelava uma sabedoria política excepcional e um respeito genuíno pelas tradições de Israel.
Primeiro foi ungido rei sobre Judá em Hebrom, estabelecendo uma base sólida de poder antes de buscar unir todas as tribos sob sua liderança. Durante 7 anos e meio, governou apenas a tribo de Judá, demonstrando paciência e habilidade administrativa enquanto aguardava o momento certo para expandir sua autoridade sobre todo o território israelita. Sua ousadia se manifestava através de decisões políticas calculadas que fortaleciam gradualmente sua posição sem provocar conflitos desnecessários com as outras tribos. A experiência de governar uma região menor primeiro lhe deu a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades de liderança e estabelecer um padrão de justiça e prosperidade que atrairia eventualmente todas as tribos de Israel. O foco permanecia claro: construir um reino baseado nos princípios divinos, onde a justiça e a misericórdia seriam as marcas distintivas de seu governo. A unificação completa de Israel sob a liderança de Davi representou o cumprimento de décadas de promessas divinas e o início de uma era dourada na história do povo escolhido. Quando finalmente foi ungido rei sobre todo Israel em Jerusalém, Davi já havia provado sua capacidade de liderança através de anos de experiência prática, tanto como comandante militar, quanto como administrador civil. A conquista da fortaleza jebusita de Sião, que se tornou conhecida como a Cidade de Davi, foi um golpe estratégico brilhante que estabeleceu uma capital neutral que não pertencia especificamente a nenhuma das tribos. Sua determinação em criar um centro político e espiritual unificado para a nação demonstrava uma visão de longo prazo que transcendia as divisões tribais tradicionais. A simplicidade com que tratava tanto os antigos aliados quanto os antigos inimigos revelava uma maturidade política excepcional e uma capacidade de perdoar que era essencial para curar as feridas de décadas de guerra civil. O jovem pastor que havia enfrentado Golias com uma funda agora governava um reino próspero e respeitado. Mas sua maior vitória não havia sido sobre inimigos externos, mas sobre sua própria tendência de buscar vingança ou guardar rancores. A ousadia de sonhar com um Israel unificado e próspero havia se tornado realidade através da combinação de fé inabalável, trabalho árduo e confiança absoluta nos planos de Deus para sua vida e sua nação. E aqui está a lição mais poderosa de toda essa história extraordinária. Você também tem gigantes para derrotar, mas a força para vencê-los não está em seus músculos, em sua conta bancária ou em seus diplomas. Está na sua fé e na sua determinação para crer no impossível. Davi nos ensina que quando enfrentamos nossos desafios com a certeza de que Deus está conosco, não há obstáculo grande demais para ser superado. Não há sonho ambicioso demais para se tornar realidade. Sua ousadia em aceitar desafios aparentemente impossíveis deve inspirar você a parar de se esconder atrás de desculpas e começar a agir com a mesma confiança sobrenatural que transformou um simples pastor no maior rei da história de Israel. A simplicidade de suas armas nos lembra de que frequentemente as soluções para nossos maiores problemas estão bem diante dos nossos olhos, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para utilizá-las. O foco de Davi estava sempre em honrar a Deus através de suas ações, não em buscar glória pessoal, e essa atitude o levou a conquistas que transcenderam qualquer ambição humana. Sua determinação em manter a integridade, mesmo quando isso significava sofrer injustiças, estabeleceu um padrão de caráter que eventualmente o elevou acima de todos os seus contemporâneos. Que história incrível você poderia escrever se decidisse enfrentar seus medos com a mesma fé audaciosa que levou Davi da pastagem ao palácio? Seus gigantes estão esperando para serem derrubados, mas isso só acontecerá quando você decidir parar de vê-los como obstáculos intransponíveis e começar a enxergá-los como oportunidades de demonstrar a força que existe dentro de você. A vitória já está garantida para aqueles que creem verdadeiramente. A questão é: você está pronto para pegar sua funda e enfrentar seu Golias? Se este conteúdo tocou seu coração e despertou sua fé para coisas maiores, deixe seu like,
Se inscreva no canal e ative as notificações, porque temos muito mais histórias inspiradoras que vão transformar sua maneira de ver os desafios da vida. E nos comentários, me conta, qual é o gigante que você vai derrotar depois de ouvir essa história?